semeando a palavra de Deus. Nós nos encontramos neste dia 9 de janeiro, celebrando então o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, findando o ciclo do tempo do Natal. O Santo Evangelho é Lucas, capítulo 3, versículos de 15 a 16, 21 a 22. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo, e enquanto rezava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Meus queridos e amados, estamos então findando o ciclo do tempo do Natal, do Santo Natal, com a celebração do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, e novamente abrem-se as portas o tempo comum. Hoje, ao celebrarmos então o batismo de Jesus, nós também recordamos, relembramos o nosso santo batismo. Você sabe o dia que você foi batizado? Sabemos o dia do nosso nascimento na entrada no tempo, na entrada da imortalidade. E muitas vezes não sabemos a entrada para a vida então sobrenatural, a vida na graça, uma vez que filhos de Deus nós o somos desde a nossa concepção. Eu costumo dizer que nós somos um sonho sonhado de Deus, que torna-se realidade. Ele pensou em mim, ele pensou em você. E ao entrarmos, então, no tempo, na imortalidade, o nascimento, então, biológico, também o nascimento espiritual, com a graça do santo batismo. Filhos de Deus o somos, mas com o santo batismo nós somos enxertados no corpo místico de Cristo, a Igreja. E assim então trazemos esta graça infundida em nós da presença do amor Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Território sagrado nos tornamos, e assim também há sobre cada um de nós uma profecia, uma palavra de Deus, uma missão, como Jesus, que mostra para nós que ele assume com o batismo a sua missão. João Batista estava preparando o caminho do Messias e nas águas então do Jordão realizava um batismo de penitência, de conversão. E os que iam então até João, esperando a vinda do Messias, conscientes dos próprios pecados, buscavam o perdão de Deus. Então, o batismo de João é um batismo de conversão. É o batismo, então, do arrependimento.
apesar de não ter pecado, Filho de Deus e o próprio Deus, Verbo encarnado, Jesus desce também às águas do Jordão e se deixa batizar por João Batista, não é? Demonstrando assim que ele assume em tudo, na sua condição humana, assumindo a nossa humanidade, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, é tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Mas ele desce ao Jordão, deixa-se batizar, deixe que as Escrituras se cumpram, diz ele a João. E assim ele recebe este batismo, se solidarizando também com todos os sofredores arrependidos. Depois do batismo, nós sabemos que o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba, quando o céu se abriu e a voz do Pai também se fez ouvir. Este é meu Filho muito amado, no qual eu coloco todo o meu bem-querer, a minha complacência, eu me comprazo nele. É importante aqui as simbologias, vamos dizer, não é? Os sinais. Primeiramente, céu que se abre. Nós estávamos com as portas do céu fechadas, o paraíso, pois a ruptura do pecado, nós fechamos a porta do paraíso, do céu. Jesus a abre para nós. E o que abre o céu é as águas do batismo de João sobre Jesus? Não. O que abre os céus é a oração de Jesus. A oração e a vida de Jesus comprometida na missão que o Pai lhe confiou, que abre assim, então, os céus. E aí faz-se, então, presença o Espírito Santo em forma de pomba corpórea, não é? O Espírito Santo em forma de corpórea de uma pomba. E aqui nós poderíamos falar muitas coisas sobre este sinal da pomba, mas eu quero trazer apenas alguns. Primeiro, a pomba na sua, então, brancura, esta pureza e também a humildade. Segundo, a pomba é uma única, não é? Das aves que não tem o fel. Então, não há, então, aí o ódio, a raiva, a vingança, o desamor, não é? Um outro ponto importante, a pomba tem um olhar unifocal. Ela olha, ela enxerga por uma única, então, direção, através de uma única direção. E isto, então, é importante. Nós temos um olhar bifocal, a pomba um olhar unifocal. Isto é, fixar também o nosso olhar unicamente ao Senhor, ao nosso Deus, ao esposo, não é? Ao esposo, que no Cântico dos Cânticos, ele a chama de minha pomba. Assim também, então, o Espírito do Senhor ali pousa sobre Jesus. É o poder de Deus, a unção de Deus. E Jesus assume isto, mais à frente ele vai dizer, não é? Quando abre também a palavra, o livro do profeta Isaías na sinagoga. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu e me enviou para libertar, para dar visão, para proclamar o jubileu, o ano da graça, não é? Dá, então, o pago de toda a dívida. O céu aberto, a pomba e a voz que se faz ouvir, não é? Este é meu Filho muito amado, no qual eu coloco todo o meu bem-querer, me comprazo, minha alegria. Aí, então, nós temos
também presente o Pai, o Espírito e o Filho. A revelação, assim, também da Trindade, na qual nós também agora fazemos na nossa vida este território sagrado com a graça do batismo, este tabernáculo da Trindade. E então o céu se abre, do céu vem a voz do Pai, proclama que ele é o Filho amado. Então, Jesus também com o batismo assume toda a sua missão. E esta missão, ela é fruto da sua união com o Pai, pelo Espírito, no Espírito, com o Espírito. Lucas gosta, assim, então, de enfatizar, mostrando em muitos momentos também Jesus em oração. Pois o que abriu o céu, repito, é a oração de Jesus. E ele nos ensina a essas audiências que devemos ter com o Pai. É a imagem da pomba, entre tantos outros significados, não é? A fala da bondade, do amor. Então, o Espírito que acompanhará também a missão terrena de Jesus. E será novamente sempre assim a graça do derramamento do Espírito Santo. A missão do Espírito Santo, ela continua, não é? Tanto no batismo de Jesus, quanto em Pentecostes, a cada Eucaristia hoje, nós também recebemos a porção do Espírito, que nos envia continuamente. E assim também somos acompanhados pela graça do Espírito a proclamarmos e a realizarmos a nossa missão de batizados. Então, o batismo de Jesus é diferente do batismo de João. O batismo de Jesus se realiza com o Espírito Santo e com o fogo. De fato, com línguas de fogo é que o Espírito Santo virá sobre os discípulos reunidos no cenáculo em Pentecostes. O fogo queima, transforma o nosso ser, muda toda a nossa vida. A nós, então, batizados, Jesus deixa também para nós a grande missão de crescer na caminhada da fé e ajudar uns aos outros, não é? Os irmãos, as irmãs, a se unirem no mesmo dinamismo do Espírito que santifica e que renova. Por isso é importante hoje, ao celebrarmos a festa do batismo de Jesus, findando o ciclo do Natal, a liturgia também traz para nós a renovação das promessas batismais que devemos fazer. E assim, então, viver sob a ação da Trindade. A nossa missão, a graça, a qual também nós, na entrada no tempo para a eternidade, devemos percorrer e intensamente, então, proclamar com a vida: eu sou uma morada de Deus. Eu sou, então, território sagrado. E por isso nos respeitarmos, por isso também lembrar que é preciso que a gente viva intensamente a voz do Pai. Este é meu filho muito amado. A nossa vida deve ser, então, um agradar ao Pai. E assim que a gente possa viver a missão a qual fomos convocados. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.